Olá, querido netinho. Olá, crianças que nos seguem. Vamos ouvir outra história de filósofo? Hoje é uma história um pouquinho diferente, de uma filósofa. Ela se chama Temistocleia. Vamos lá. Temistocleia. Vou contar uma história de mistério. Como todo bom suspense, tem um desaparecimento. E aqui o papo é sério. Atenção um momento. O maior mistério dessa história é saber o que desapareceu, o que nunca mais se ouviu. Então vamos lá para o começo dessa prosa. Muito antes do menino Sócrates nascer, viveu Temistocleia, uma menina super poderosa. As pessoas vinham de longe para escutar e aprender com sua mente brilhante. E no altar do adivinho, ela lia o destino, o que aconteceria amanhã, no dia seguinte e assim por diante. Entendeu? Ela descobria o que ia acontecer com as pessoas. Mas atenção, não foi este templo divino que desapareceu. Na Grécia, onde ele foi construído, restam algumas pedras, lembrando o que aconteceu. Então, veja, não foi o templo aqui e o templo destruído, ele não desapareceu. Toda manhã, Temistocleia seguia pelo caminho, com chuva, com sol e tudo mais. Ia se concentrando e tendo pensamentos fenomenais. Gostava da vida simples, do silêncio e da natureza. Era modesta e amava todos os animais. Mostrava a importância da meditação e que gentileza gera gentileza. Tão incrível ela era que um dos seus amigos, um menino com quem ela aprendia sobre os números, vou começar de novo. Tão incrível ela era que um de seus amigos, um menino que com ela aprendia sobre os números e sobre como se deve viver, não fazia nada antes de lhe perguntar. Este menino, tudo que queria saber, perguntava a Temistocleia. Conversavam até de madrugada. Tão encantado este menino ficava que não se aguentava. Espalhava por onde ia o que aprendia com Temis, como a chamava. Esse menino a chamava de Temis e o nome dela era Temistocleia. Temistocleia se ria, mas no fundo, ela sabia que era importante ser um guia. E mesmo que Pitágoras, esse menininho chamava Pitágoras, não quisesse que fosse assim, as pessoas diziam que todas as ideias eram dele, aquelas lições quase sem fim. Então, tudo que Pitágoras aprendia com Temistocleia, ele contava e todo mundo achava que era ele que estava tendo a ideia. Pitágoras admirava Temistocleia, essa menina incomum, e pensava que ela era ímpar. Mais que isso, que ela era a número 1. Tudo Pitágoras numerava. Ele gostava muito de números. Veja, ele tudo numerava e ela era o 1 para ele. O que significava que a Cleia, ele também a chamava assim, era demais da conta. Ele começava a contar e ela ia até o fim. Temistocleia nem ligava por ser tão admirada e com likes ela nem se importava. Não perdia tempo com bobagens e nem com vaidades. Só queria pensar e livremente ensinar. O pensamento não conhece grades. De volta ao mistério,
você deve estar se perguntando: qual dos dois, afinal, teve fim? Por mais que tenham sido gênios, vejam, os dois gênios, a Temistocleia e o Pitágoras. Fisicamente, nenhum dos dois está vivo, pois ninguém dura mais que 2 milênios. Imagine 2 milênios, ninguém dura mesmo. O incrível mistério não é quem, mas o que desapareceu. Alguém tem uma ideia? Acertou quem respondeu. Desapareceu a história da vida da filósofa Temistocleia. Vejam, sumiu a Temistocleia. Nunca mais ninguém falou dela. Muitos conhecem o Pitágoras. Nos livros, ele ainda é muito lido. Enquanto ele ficou famoso e conhecido, da Temistocleia não se tem a menor ideia. Mas a partir de agora, ela viverá na nossa memória, pois você contará a toda a gente e ajudará a fazer justiça, a primeira filósofa da história do Ocidente. Gostou, meu netinho? Que história, ela está um pouco triste, você não achou? Você sabe que a Temistocleia, ela foi a pessoa que contava as coisas para o Pitágoras. E o Pitágoras foi um grande matemático. Ele gostava de números e ele provou tanta coisa importante. Um dia, quando a gente estiver junto, a vovó vai te explicar tudo sobre o Pitágoras, como ele foi esperto. E agora a gente fica sabendo que ele seguiu as ideias da Temistocleia, que sumiu. Ninguém mais falou dela. Que coisa triste. A gente não pode deixar as pessoas desaparecerem. Mesmo que elas vão embora, virem estrelas, a gente tem que sempre lembrar delas e do bem que fizeram para a humanidade. Gostou, meu netinho? Amo você.